Senhor presidente, senhores deputados, tem uma coisa que eu admiro, senhor presidente, senhores deputados, é a tentativa de explicar o inexplicável. E nesse ponto eu devo dizer que admiro o deputado Romanelli. O seu esforço em transformar as palavras em algo crível e fazer o seu papel, o que é louvável, e o faz todo dia com muita dedicação, tenta, deputado Romanelli, embora o senhor sabe do respeito que eu tenho para a sua pessoa e faço isso publicamente, sempre digo publicamente. Mas muitas vezes há fatos que não tem como. Quando nós falamos da Sanepar, nós não estamos falando que a Sanepar podia vender por 9,29, por 9,59. Não, nós estamos falando que nós fizemos, e Vossa Excelência falou, inclusive, que a CVM acompanha com muita rigidez as questões que acontecem na Bolsa de Valores, tanto acompanha com rigidez que acatou o nosso pedido de investigação sobre estas ações que a Sanepar tomou, esses procedimentos que a Sanepar tomou, por entender que há irregularidade ou possibilidade de irregularidade neles. Primeiro ponto. Segundo, Vossa Excelência não é obrigado a entender do mercado. Não é obrigado. Mas Vossa Excelência também não é obrigado a tentar fazer com que nós tenhamos que acreditar no inacreditável. Dizer que não há nada, absolutamente nada irregular, quando a Sanepar faz todo o estudo para a AGEPAR, entrega o estudo para a AGEPAR, e a AGEPAR simplesmente homologa, o órgão regulador recebe o estudo do órgão regulado e homologa, sem questionamento. Ah, ele glosou 26%, é porque ele glosou uma parte que é justamente os ativos que já haviam sido, o ativo imobilizado que já havia sido, inclusive, depreciado. É óbvio, é óbvio. O primeiro estudo, deputado Romanelli, eu já concedo a parte do deputado Nereu, o primeiro estudo, quando foi feita essa mudança de critérios, a mesma mudança que foi feita em Brasília e em São Paulo, apontava uma necessidade de um ajuste de 80%. O segundo ajuste, que é esse ajuste mandrake de 33%, é feito de uma forma, no mínimo, difícil de qualquer cidadão minimamente que conhece o mercado entender. Por quê? Porque se as ações da Sanepar estavam a 9,29 pelo seu valor patrimonial, o estudo que a Sanepar já havia feito, e já dizia a Sanepar, quando o senhor Beto Richa concedeu o 8º aumento de tarifa em 6 anos, em agosto de 2016, o CAD da Sanepar, deputado Romanelli, eu gostaria só da sua atenção, por favor. O CAD da Sanepar, deputado Romanelli, até para a gente poder fazer um bom debate, reuniu-se em 2016, 16 de agosto, e aprovou a estruturação da operação da IPO. Mais uma vez, um fato que valorizou a empresa e que elevaria o preço das ações. Com a forma como eles fizeram, deputado Romanelli, da reavaliação de ativos, num primeiro momento chegando a 14 bilhões, depois ficou em 12 bilhões, 11 bilhões, a ação da Sanepar é precificada a R$17, não a 9. Por isso que eu falei para o senhor, sem nenhum fato relevante, jamais essa ação chega, falei isso aqui para o secretário da Fazenda, o senhor lembra que nós colocamos a ele? Jamais vão vender a 9,29, se não houver nenhum fato relevante. Mas qual é o fato relevante? Você vai fazer uma modificação nos seus ativos que eleva, e não sou eu que estou dizendo isso, até porque eu não tenho fé pública nesse caso. É o Itaú, o Banco Itaú, que faz os estudos, e na sequência o próprio Credit Suisse, aponta o valor da Sanepar como R$17. A Sanepar tem, a não ser por essas presepadas que foram feitas agora, desculpa a expressão, mas por essas trapalhadas que foram feitas pela Sanepar, a precificação da Sanepar chegava a 17 e apontava em 2022 para R$23. Então nós tínhamos uma companhia que poderia chegar a 17 e a R$22. Não sei se vai chegar ou não. Mas isso são estudos feitos pelo Itaú, pelo Credit Suisse, pelo Banco Bradesco de Investimento, o Morgan, que são bancos que, em última análise, querem o quê? Dinheiro. É óbvio. Então não dá para a gente dizer que não há absolutamente nada de irregular no que foi feito. Mais ainda,
essa avaliação de ativos, ela foi feita, mas em nenhum momento no balanço constou, em 2016, que isso estaria encaminhado para que o balanço apontasse essa modificação. Aí me desculpe, na sequência, aí me desculpe, deputado Romanelli, mas é totalmente fora do contexto dizer que não há nada. Eu não coloco nenhuma dúvida aqui, o presidente da AGEPAR veio aqui, fez uma afirmação, talvez a afirmação dele tenha desencadeado sim, eu acho que não há dúvida, a afirmação dele fez de forma precipitada. Não poderia fazer o deputado Romanelli. E aí não é um juízo da pessoa, não entro nisso. Mas o presidente de uma agência reguladora dizer aqui numa audiência que a AGEPAR iria autorizar um aumento de 26% em 8 anos, quando o mercado esperava 4 anos com a primeira parcela já no primeiro ano, é óbvio que despenca as ações. É óbvio. O senhor me permite uma parte? Só na sequência, deputado. Então, o que eu estou vendo assim, nós estamos no início de um debate que vai trazer ainda muitas consequências e que eu quero fazer. Mas antes, para lhe conceder a parte, primeiro eu quero conceder a parte para o deputado Nereu, depois para o deputado Oeste e ele concede na sequência, deputado. Deputado Tadeu, se alguém está criando factoide aqui, não somos nós. É quem apresentou 6 pedidos de CPI no mesmo dia e no mesmo horário, e que não foram lidos no plenário desta casa. Eu não tenho obrigação de ler o Diário Oficial. Se eu soubesse que tinha esses 6 pedidos de CPIs aqui nesta casa, eu não teria me indignado na tribuna desta casa. Se me indignei, é porque fui surpreendido, assim como todos os deputados da oposição, e acredito que do Bloco Independente. Então, quem criou a factoide não fomos nós, porque nós trabalhamos há 2 anos para constituir 2 CPIs, que o Paraná inteiro já sabe. Então, eu só quero deixar claro em relação a isso. O deputado Romanelli faz um esforço gigantesco para explicar o inexplicável, infelizmente. Tem os méritos, né? Porque, de fato, é um gigante. Deputado Oeste, ele concedo a parte. Deputado, aliás, o senhor pode emendar. Deputado Tadeu, realmente o deputado Romanelli faz um grande serviço como líder, né? Ele defende o governo, esse é o papel dele. Mas eu quero dizer que o diretor da AGEPAR, o ex-deputado César Silvestre, realmente veio polido, educado, explicou o inexplicável, né? Não tem como explicar um aumento de 26%, seja diluído em 8 anos, seja para realinhar a tarifa. Eu acho que é um aumento, sim, para deixar uma margem de lucro para os investidores, para valorizar as ações daqueles que acreditaram e se deram mal, né? Então, eu acho que nós temos que trabalhar realmente... O diretor do Bradesco, que eu diga, o que ele falou... Exato. Quando foi feita a chamada no final da tarde, é no mínimo que ele ia para os tribunais. Então, eu penso que não tem como um aumento desses permanecer. Eu acho que é um absurdo, pode ser acima da inflação, pode ser em 8 anos, mas o povo do Paraná vai ter que pagar. E a taxa de água já subiu acima da inflação nos últimos anos. É inadmissível, vamos continuar criticando, trabalhando contra. Eu acho que vamos ter que engolir, porque, infelizmente, já está tudo acertado, a AGEPAR já acatou a decisão, mas é algo que não dá para explicar. Eu acho que o ex-secretário César Silvestre veio aqui explicar o inexplicável, Romanelli. Deputado Agradeço a parte. Obrigado. É muito rápido, é apenas dizer o seguinte. Vossa Excelência é que provocou a vinda do ex-secretário e presidente da AGEPAR, César Silvestre, essa casa. Não fui eu. Foi o deputado Nereu Moura, desculpe, então. Não teria problema também. Foi ele que provocou na medida que nós fizemos. Ele fez um pedido de convocação, nós transformamos num convite, agendamos a data com o deputado Maurício Requião, e ele, no dia anterior, reuniu os órgãos internos dele e decidiu os 26% e o diferimento de 8 anos. A decisão da AGEPAR já estava tomada. Quando veio a essa casa, só comunicou numa audiência pública da casa. Eu entendo essa construção que Vossa Excelência faz, mas desculpe, a casa que provocou, ele podia ter mantido aquilo em sigilo. Deputado Romanelli, foi a casa que provocou. Deputado Romanelli, só me permita, a casa provocou, mas a casa, em nenhum momento, quem vem aqui tem que dizer aquilo que só pode ser feito
presidente. Deputado Tadeu, Aquilo minuto para que concluir. obrigatoriamente teria que ser feito como um comunicado formal. Abalou sim, deputado, desculpe, mas a Sanepar perdeu 1 bilhão e 200 milhões de reais em valor de ações nos 3 dias subsequentes. E o que eu quero dizer aqui é que o deputado Luerce falou que já é definitivo. Não é, deputado Luerce. Não é. Eu acho que o Tribunal de Contas e o Ministério Público vão barrar esse aumento. Vão barrar porque, primeiro, os municípios têm que fazer as audiências e não fizeram. Segundo, há um claro sinal de informações privilegiadas com relação à Sanepar e de manipulação das ações. Há claro. Esse texto que nós entregamos aos senhores, as oscilações das ações são brutais, não existe isso no mercado. Ou então nós temos alguém aqui, como diz o deputado Romanelli, às vezes, que talvez tenha uma premonição e que nós vamos procurá-lo para ele começar a nos dizer quais são os próximos números da Mega Sena. Eu acho que o nosso querido garçom aqui sempre sabe, sempre joga, né, e diz para ele quais são os 6 números para ganhar 60 milhões. Porque do jeito que está mais fácil do que continuar essa lenga-lenga. Obrigado, senhor presidente.